Hoje, 13 de agosto de 2018, é uma data de se comemorar o dia 12, que foi Dia dos Pais, e, evidentemente, já cumprimentando todos os pais, atletas, inclusive, dirigentes, que, por força de circunstâncias profissionais, todos tiveram que passar o seu domingo do Dia dos Pais na labuta e na briga pela sua sobrevivência profissional, e todos estavam aí para levar também a alegria à grande nação marcilista, com a vitória extraordinária do Marcílio Dias diante da equipe do Fluminense, 3-1. É o jogo de semifinal, um jogo em que o regulamento dá uma certa tranquilidade à equipe do Marcílio Dias, e o Metropolitano também. O Metropolitano recebeu a equipe do Camboriú, Camboriú que foi o campeão do primeiro turno, aproveitou a deixa do primeiro turno, foi disputar com o próprio Fluminense lá e ganhou e conquistou o título lá em Joinville, título do primeiro turno. E o Marcílio Dias, campeão do segundo turno, abre uma boa vantagem diante da equipe do Juventus. E esse segundo jogo será no próximo domingo, aqui no estádio do Torcida Luz, com certeza casa cheia. Mas o mais importante é falarmos a respeito dessa vitória do Marcílio Dias. Nós estamos aqui com o Rangel Agnolin e também com o Ingo, que estiveram acompanhando de perto esta vitória magnífica do Marcílio Dias. E eu já vou começar aqui com o Ingo. Ô Ingo, você tinha uma previsão na sexta-feira aqui, se não me falha a memória, você falou o seguinte: o Marcílio Dias vai vir com 3-1 no resultado. Você estava prevendo alguma coisa? Boa tarde, Eládio, Rangel, ao pessoal da Univale. Realmente a previsão, na verdade, pelo que a gente acompanhou o primeiro, o segundo turno e já tem uma visão da equipe do Fluminense, do Marcílio Dias, a previsão era que provavelmente o Marcílio Dias traria essa vaga para Itajaí da Série A, ou pelo menos encaminhado como foi, com respeito à equipe do Fluminense ali, e um resultado seria dentro dessa expectativa, 2-0, 3-1, 3-0, e realmente foi o que aconteceu até pelo último jogo que o Marcílio Dias atuou na cidade de Joinville, na qual venceu por 2-0, então a gente já tinha 3-0 também, né, Rangel? 3-0 para a equipe do Marcílio, então a gente já tinha uma lógica dentro da possibilidade do Marcílio, e na sexta-feira a gente até conversou que pelo gramado, pelo espaço da arena, o Marcílio e os seus jogadores com qualidade teriam mais vantagem na posse de bola. Ô Rangel, antes de nós botarmos aqui os melhores momentos e analisarmos propriamente o resultado do jogo, você que trabalhou lá no gramado, nas entrevistas, no contato com os jogadores, qual foi o clima que você sentiu naquele momento, no início do jogo, o clima naquele primeiro gol que o Marcílio Dias tomou? Como é que foi a situação lá dentro do gramado e você que estava ali bem próximo? Boa tarde para você, Eládio. Boa tarde, professor Ingo e todos os telespectadores da TV Univale. A equipe do Marcílio Dias ela estava muito focada para o jogo de ontem. Desde o primeiro momento, parecia que o jogo estava controlado pelo Marinheiro, porém, quando o Edinho fez o gol aos 37 minutos da primeira etapa, pareceu um balde de água fria, porque os jogadores do Marcílio Dias pareciam um pouco ansiosos para tentar definir de vez o resultado. Então, era muito correria que estavam acontecendo. Aí, aconteceu o gol da equipe do Fluminense e os jogadores parece que, a gente tem que ir com um pouquinho... E o banco sentiu? O banco sentiu um pouco e a equipe do Fluminense inteira se ajoelharam no chão. Literalmente uma festa, porque parecia que não estavam esperando fazer um gol na equipe do Marcílio Dias lá. E aí, depois desse gol da equipe do Fluminense, aos 37, quase, eram mais da metade, né, do primeiro tempo, aí no intervalo o técnico Vaguinho Dias acalmou o pessoal. E aí a equipe do Marcílio Dias conseguiu reverter esse resultado muito bem. E a torcida? E a torcida dos jogos? Nós estamos aí já com os melhores momentos, esse foi o primeiro gol. Isso, o gol do Edinho, aos 37 minutos, num chute da intermediária, a bola acabou quicando na frente do goleiro Christopher e enganou ele. Aí já vem o primeiro lance do Abner. Isso, Abner, o lançamento pelo lado direito, ele finalizou, e aí a equipe do Marcílio Dias já tinha uma tranquilidade, porque esse gol foi aos 11 minutos da segunda etapa. E 10 minutos depois, a equipe do Marcílio Dias, num lançamento para o jogador que era o Wilson Júnior, ele bateu entre as pernas do goleiro Paulo Sérgio e conseguiu virar o jogo para o Marcílio Dias. E a partir daí teve uma tranquilidade ainda maior.
E mais, né, os jogadores indo para a torcida, que A fez torcida que reclamava que os jogadores não iam para o abraço com a torcida, literalmente, né? Agora estão indo. Até no terceiro gol do Sabiá, aos 37 minutos da segunda etapa, o Max e o Léo Rigo fazendo uma troca de passes, o cruzamento para o Sabiá, primeiro ele tenta de letra, o Paulo Sérgio defende, e aí sim o Sabiá consegue botar dentro das redes, e aí literalmente ele vai para os braços da torcida marcilista. E o detalhe, Ládio, é que no primeiro turno o Marcílio ganhou de 3-0. Os gols foram marcados 2 pelo Wilson Júnior e 1 pelo Sabiá. Aí agora, no mata-mata, o Sabiá e o Wilson Júnior também fizeram gol. A torcida foi predominante, a torcida do Marcílio Dias, mesmo jogando em Joinville. Sim, o público total foi de 521 pessoas. A maioria, com certeza, deveria ter, em média, uns 350 a 400 marcelistas. Isso é um prenúncio que teremos mais de 3 mil torcedores no Gigantão no próximo domingo. Não pode ser diferente. Tudo leva para esse caminho. Provavelmente é o carimbo oficial da subida à primeira divisão para que o Marcílio Dias possa comemorar o seu centenário na primeira divisão. O Marcílio Dias ontem, quando tomou o gol da equipe do Fluminense, a gente nota a superioridade da equipe, porque quando tomou o gol, na linguagem do futebol que a gente fala, é aquele gol que tu precisa tomar para começar a jogar. Porque havia assim uma visão de que o regulamento estava em campo. Nós jogamos e o empate não é um mau resultado. E quando tomou o gol, aí sim, a equipe do Marcílio disse, não, a gente é melhor e a gente precisa mostrar isso. Aí o resultado veio ao natural. E quanto à torcida, Eládio, já há um movimento que é Mil na Gil. O Mil na Gil é a Gil Stein Ferreira. A torcida quer fazer o mesmo movimento que fez contra o Concórdia no ano passado, na chegada do ônibus da delegação domingo. Eles querem cercar o ônibus e fazer aquela festa com sinalizador, com fogos ali. Então, estão organizando ali, já estão se organizando nas redes sociais, né, Rangel? Mil torcedores só na rua para esperar o ônibus. Só no esquenta? Só no esquenta para o ônibus chegar e ter os 1000 já cercando o ônibus ali para entrar junto com o ônibus do Marinheiro ali. A ideia é que aconteça primeiramente um churrasco, a rua já vai estar fechada desde de manhã, então o torcedor pode ir lá fazer uma festa, primeiro com os seus amigos e tudo mais, e aí recepcionar os jogadores do Marcílio Dias, porque a gente conhece a torcida, sabe que são apaixonados e isso vai dar uma motivação ainda maior para os jogadores, assim como foi feito ano passado contra o Concórdia. E alguma baixa do Marcílio Dias com relação a esse jogo para o próximo jogo? Alguém se contundiu, tomou cartão? Algum problema no elenco do Marcílio Dias? O Andrei Alba não jogou ontem, mas acreditamos que ele consiga voltar até o jogo de domingo, que ele que é volante da equipe do Marcílio Dias. E o Abner recebeu ontem o terceiro amarelo numa jogada que a bola veio pela ponta esquerda, cruzamento na área, ele deu de mão a la Maradona e recebeu o terceiro amarelo. Ele tentou fazer o uso da malandragem para se beneficiar e o árbitro então aplicou o cartão amarelo. Isso, na entrevista ele falou que ele colocou a mão na bola porque senão ele ia cair de boca dentro do gol, mas não convenceu tanto. Igor, você que também convive diretamente com um grupo de jogadores e dirigentes do Marcílio Dias, o clima antes desse jogo, o Vaguinho tinha preocupações que o Vaguinho precisava fazer esse resultado, até para jogar com um pouco mais de tranquilidade. Esses 37 minutos que teve do 0-0 até que eles abriram o marcador e saem vencendo o jogo por 1-0, numa virada de tempo, você sentiu que o Vaguinho estava tranquilo para voltar no segundo tempo com as modificações que haveriam e se eram necessárias? Na verdade, Eládio, como são alguns jogadores experientes ali, apesar que o treinador pode ter conversado algo diferente, ou pelo menos conversado sobre o regulamento, que o empate, como eu já citei, não seria um mau resultado, então o jogador ele entra com essa mentalidade também que o empate serve também, então muitas vezes entra travado nessa situação, e eu acredito que no intervalo a comissão técnica ali, o Vaguinho, deve ter dado um grito ali no vestiário ali para alertar os jogadores que realmente se fazia necessário vencer o jogo para que em Itajaí fosse uma situação
não tão preocupante como já esses 30 primeiros minutos lá em Joinville no 0-0. Então, acredito que o Vaguinho fez dessa forma aí, e ele que vem fazendo um excelente trabalho, como a gente citou aqui já no programa, é uma equipe que ele não montou, ele pegou a equipe montada, só que pela qualidade do trabalho dele e a experiência, ele consegue fazer esse time jogar e aproveitar o máximo possível, principalmente com o jogador Dandan, que agora há pouco a gente comentava na rádio aqui Univale, que é um amuleto do Vaguinho, quando ele precisa no segundo tempo, que já a outra equipe já está um pouco mais, vamos dizer assim, esgotada, ele coloca o Dandan, e o Dandan consegue fazer essa correria e muitas vezes, além de fazer o gol, ainda fazer o passe para que resulte em gol. Todo treinador, ele tem uma mania, ele tem uma situação peculiar de escalar o seu time. E quando nós aqui discutimos durante a semana passada a respeito da contusão do Schwenk, se o Schwenk vai ficar bom, se o Schwenk não vai ficar bom, depois o Schwenk acabou melhorando e está sendo usado pelo Vaguinho. É estratégico essa atuação do Schwenk entrar e depois entrar o Sabiá com mais vontade, mais gana para buscar o resultado? Eu acredito que o Schwenk, já pela própria idade ali, então pela sequência de jogos, a gente tem que respeitar a condição física, porque na reta final aí, como a gente diz, no topo da pirâmide aí, o jogador está no esgotamento quase que total. Então, muitas vezes o Sabiá tem entrado no lugar do Schwenk com esse propósito mesmo, de poupar o jogador, e o Sabiá vem dando conta do resultado, vem marcando os gols aí, e é um dos jogadores, além do Schwenk, é claro, o Sabiá é importantíssimo, como foi ontem na cidade de Joinville. Rogério, uma coisa que sempre se discute, né, é a arbitragem. A arbitragem, como foi o comportamento do pessoal da arbitragem, que antigamente se falava o trio, agora já não é mais trio, é 5, 6 que estão trabalhando, 7 trabalharam ontem. 7. A arbitragem foi tranquila? Perfeito. Não deixou a desejar em nenhum lance e apitou corretamente a regra do futebol. E havia necessidade daquele batalhão todo para poder organizar todos os dois times? Ramon, Abate, Abel e seus comandados, Isso. Né? O Ramon Abate Abel, ele também estava com o Johnny Ferreira e também com o José Larrode. E era um quinteto de arbitragem, os três, né? O árbitro, 2 auxiliares. E aí ficavam praticamente 2 Tinha dois fiscais também? Isso. Um para cada time? Ontem o que aconteceu é que tinha 2 seguranças nas áreas técnicas. Então, o quarto árbitro ficava num lado e o quinto árbitro ficava no outro, além dos 2 delegados fora. Até porque essa área técnica, eu já discuti aqui várias vezes, essa área técnica não é necessariamente que o treinador permaneça ao longo do tempo ali em pé. Não há necessidade. Ele fica porque quer. Porque ele tem o livre-arbítrio de vir sentar o seu banco e sair para chegar, dar os seus recados, fazer aquilo que necessita usando a sua área técnica. E eles costumam ficar ali, por isso, então, que fizeram essa colocação dos fiscais para evitar que tivesse qualquer tumulto? Possivelmente sim, porque a gente entende que é uma decisão, né? Porque somente uma equipe vai para a final e, consequentemente, vai para a Série A. Então, isso é uma estratégia que usa a federação para dar uma acalmada nos ânimos também. E falando em técnico, Eladio, ontem o Rangel entrevistou o Valmir, da equipe do Joinville, né? Do Fluminense. Do Fluminense, desculpe. E ele foi muito sincero, né, Rangel? Qual era a lógica dele? Ele foi sincero. A gente conhece a equipe do Fluminense de Joinville agora, a gente sabe que eles chegaram num lugar que poucas equipes do campeonato, até com investimento maior que eles, não chegaram. O elenco do Joinville é de 25 jogadores, apenas isso. Do Fluminense. Do Fluminense, perdão, é de 25 jogadores. E ele conversando com a gente, ele falou que o planejamento era chegar entre os 6 da competição. Eles estão entre os 4, brigando para, quem sabe, ser os 2 que sobem. É evidente que não estava no catálogo de ninguém que o Fluminense chegasse onde chegou. Nós tínhamos catalogado aí Marcílio Dias, o Camboriú, o Metropolitano, o Almirante Barroso, o Guarani. Não tínhamos colocado lá no início o Fluminense. O Fluminense que entrou, fez uma boa gordura no primeiro turno e está aí decidindo com o Marcílio Dias. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, quando eu voltar, vamos à tabela dos resultados, participação dos brasileiros do Campeonato Brasileiro, também falarmos do outro jogo, que o Metropolitano, que fez 2-0 na equipe do Camboriú. Voltamos em seguidinho.
Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que será palco do grande jogo decisivo para o Marcílio Dias subir à primeira divisão. E, com certeza, o que já foi comentado aqui, teremos um grande público no estádio Doutor Silus. Praticamente, o estádio vai estar todo azul e vermelho, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E tivemos também o segundo jogo com o Metropolitano jogando contra a equipe do Camboriú. Mas antes de falarmos do jogo do Metropolitano e Camboriú, nós vamos à tabela e ver a participação dos nossos clubes catarinenses no futebol brasileiro. Vamos dar uma olhadinha na tabela? No Campeonato Catarinense da Série B, na semifinal, primeiro jogo, jogo de ida, o Metropolitano 2, Camboriú 0, Fluminense 1, Marcílio Dias 3. Marcílio Dias fez uma boa gordura para o segundo jogo. No Campeonato Brasileiro da Série B, 20ª rodada na sexta-feira, Goiás 3, CSA 0, Boa Esporte 1, Londrina 0, Coritiba 0, Sampaio Correia 0. No sábado tivemos aí a participação do Guarani 2, Fortaleza confirmando o seu favoritismo, líder da competição 3, São Bento 1, Brasil de Pelotas 1, Criciúma 1, Atlético Goianiense 1, não gostei muito desse resultado para a equipe do Criciúma, CRB 0, Oeste 1, Juventude 0, Figueirense 0, um jogo muito um frio danado lá na Serra. Foi na Serra, né? O jogo do sábado, 18ª rodada na Série A, nós tivemos Ceará 0, Atlético Paranaense 0, Bahia 1, América Mineiro 0. No domingo, tivemos Atlético Mineiro 3, Santos. O Santos está tomando mancada de todo mundo. 3-1 para a equipe do Atlético Mineiro. Paraná 1, Botafogo 1. Chapecoense, grande resultado em casa, de virada em cima do Corinthians, 2-1. Flamengo 1, Cruzeiro 0. Sport 1, São Paulo 3. Palmeiras 1, Vasco 0. Grêmio 4, Vitória 0. Esses aí, então, os resultados e a participação dos nossos times. No finalzinho do programa, nós vamos fazer alguma análise aqui a respeito de, principalmente, repercutir essa vitória da Chapecoense diante da equipe do Corinthians. Mas vamos ao segundo jogo, que vai decidir o outro representante da final do Campeonato Catarinense. Vou começar pelo Rangel. Rangel, era esperado que o Metropolitano aproveitasse o fator casa, torcida, e fizesse a diferença nesse jogo contra o Camboriú? Com certeza. A equipe do Metropolitano teve o público de 1.300 pessoas, 1.302 mais especificamente, e acabou saindo na frente já aos 10 minutos da primeira etapa com Ari Moura, ex-Marcílio Dias, que está sendo decisivo para o Metropolitano. E aí a equipe do Metropolitano ficou batendo, fazendo uma blitz na defesa da equipe do Camboriú, que teve algumas chances de também fazer o gol do Camboriú, mas não teve muito sucesso. Aí na segunda etapa, o zagueiro Elton, numa bola parada, escanteio pelo lado direito, teve o cruzamento, ele sozinho, ele conseguiu colocar a bola na rede e teve o placar de 2-0 para a equipe do Metropolitano, que é um resultado positivo sim, mas ainda não está nada decidido, porque no lado do Camboriú, o Robertão é um ótimo aliado, o técnico Mauro Ovelha é um técnico experiente demais e tem jogadores que têm cascudos, como a gente diz, né, na língua do futebol, que podem fazer a diferença para decidir esse jogo. Ô Igor, você analisa da mesma forma? Eu vejo que a situação do Camboriú ali se inverteu. Ficou complicado. Se inverteu para a equipe do Metropolitano. Eu já cobri alguns jogos do Metropolitano, principalmente contra o Barra ali, e já fiz comentários do jeito que eu vou citar agora, que a equipe do Metropolitano, na minha opinião, ela é melhor defensivamente do que ofensivamente. Esse zagueiro Elton aí, é impressionante o comando dele ali, a qualidade que ele tem, ainda marcou o segundo gol do Metropolitano. Então vejo assim que a situação que parecia tão favorável para o Camboriú, hoje parece muito favorável à equipe do Metropolitano para conseguir essa vaga para a Série A. Tivemos lá o árbitro Diego da Costa Cidral, que está sendo considerado pela imprensa e demais integrantes ali da comissão que julga a arbitragem, o melhor árbitro da Série B aí,
então pode pintar o Cidral até numa final aí, sem problemas nenhum na arbitragem de ontem lá, era um jogo que prometia problemas e felizmente não aconteceu, até em declarações do Mauro Ovelheira, a princípio o jogo tudo normal e segundo a imprensa lá de Blumenau, o Metropolitano aliviou o pé, porque se realmente acelera o jogo, poderia ter colocado 3, 4 gols tranquilamente, já resolvido a situação ontem lá em Blumenau. O que eu tenho notado na equipe do Camboriú, que é uma equipe com experiência, jogadores com experiência, mas eu tenho visto no Camboriú um desespero muito grande para chegar no gol com muita rapidez. Eles não têm paciência, eles não têm, naquele jogo aqui contra o Marcílio Dias, que eu tenho feito aqui relato quase que frequente, foi um jogo de chutão. E o Camboriú tem elenco suficiente para botar a bola no chão e tocar. Um exemplo aqui, nós vimos aqui no melhor momento, no segundo tempo, o Marcílio Dias colocou a bola no chão, fez com que o seu time chegasse na linha de frente com 2, 3 jogadores sempre em posição de finalização, sem desespero. Então, o que acontece com o Camboriú é que o desespero pode abater em cima do próprio Camboriú nesse jogo de volta. Mas, Elado, aí em cima do teu comentário, eu levo uma entrevista do Zé Carlos, que ele deu para mim aqui na cidade de Itajaí, no jogo Marcílio Dias e Camboriú. O Zé Carlos, que é o goleiro do Camboriú, ele deu a seguinte entrevista: o gramado aqui é muito ruim para se tocar a bola, assim como o nosso lá de Camboriú a gente não pode elogiar, porque o gramado deixa muito a desejar. Então, quando a gente pede para ficar a bola e sair com a bola tocando, são 2 gramados assim que tem uma qualidade que é muito complicada. Talvez o pior ainda, daqui a pouco eu vou comentar no finalzinho ainda, o pior foi o gramado lá onde o veterano da equipe do Marinheiro jogou, que também era muito ruim. Mas realmente os 2 gramados, tanto do Camboriú como do Marcílio Dias, é muito difícil tu ficar com a posse da bola e sair com a bola no chão. O próprio Zé Carlos, ele tem culpa também, porque o Zé Carlos ele tem uma habilidade enorme e um passe perfeito na saída de bola, chutando com precisão. E ele acelera demais o jogo da equipe do Camboriú. Ele não dá tempo de sair, armar e criar a jogada. O Zé Carlos é um dos responsáveis pelo aceleramento desse jogo. A quebrada dele, aquela bola de mão que ele quebra ali, claro, com o pé ali, a quebrada dele é impressionante. Onde ele bate aquela bola, ela chega no peito do jogador tranquilamente do outro lado do campo, né, Rangel? E um detalhe dessa partida, até ofensivamente, é que dos 5 artilheiros do campeonato, 3 são do Camboriú, que é o Neilson, o Flávio Paulino e também o Paulo Vitor, e 2 são da equipe do Metropolitano, que é o William, o centroavante, e o Ari Moura. Então, a expectativa, pelo menos que eu tenho, é que seja um jogo que saia do 0-0, porque as duas equipes estão tirando a sua vida do campeonato, né, jogando a sorte também, e tem pessoas que sabem fazer gol ali. Haja vista que o seguinte, o nervosismo vai bater, o treinador da equipe do Metropolitano vai querer jogar pelo regulamento, isso pode facilitar a situação para o Camboriú, porque o Camboriú fazendo um gol, bota o outro no desespero, porque daí o Camboriú só vai precisar de mais um gol, e ele deve pegar fogo lá nesse jogo decisivo. Mas vamos aproveitar aqui a deixa do Ingo, é que o Ingo, na semana passada, tinha feito aqui o relato de que o Marcílio Dias está criando aí e montando o seu veterano, os ex-atletas que estão jogando, e o Ingo faz parte dessa história do Marcílio Dias. Estiveram ontem fazendo um jogo amistoso, aonde? Na verdade, sábado, em Petrolândia, fomos fazer o aniversário da cidade, então os veteranos do Marcílio Dias estiveram Foram lá. recebidos com banda de música e tudo? O pessoal do interior, eles são muito simples, então quando tu chega, eles querem tirar foto, eles querem abraçar, eles querem tocar, eles querem, festa para eles, né? E infelizmente aconteceu 2 episódios, que foi a derrota, claro, da equipe veterana do Marinheiro por 2-1. Mas eles estiveram lá veterano também ou botaram o time Não, eles botaram a gurizada ali para correr ali, então deram uma pressão maior ali, acabaram envolvendo os velhinhos, vamos dizer assim, entre aspas, do Marcílio, e eu numa sobra de bola na grande área, eu saí no pé do atacante lá do Petrolândia e acabei fraturando o rosto em 4 lugares e o maxilar também. Então foi um acidente gravíssimo aí, mas estamos tratando aí e vai dar tudo certo. Então, tá bem, mas vai continuar o veterano do Marcílio Dias o com veterano... calendário agora de viagens e jogos? Isso, calendário, tem São José dos Pinhais, tem um torneio para se jogar na capital com Avaí, Figueirense, Tubarão, Criciúma, então só veteranos ali, um grande torneio na cidade de Florianópolis no dia 7 de setembro.
Então tem a planejamento, tem tudo certinho, uniforme, a flâmula que entrega para a equipe adversária, muito bem organizada a equipe veterana do Marcílio Dias. Então foi um grande jogo lá, foi tudo tranquilo. Ô, Rangel, nós só temos um minutinho aí faltando para terminar o nosso programa de hoje. O clima do Marcílio Dias folga hoje, começa a treinar amanhã? Folga hoje, se apresenta amanhã à tarde ali no Gigantão das Avenidas. Ingressos? Aí se prepara para o jogo de domingo. Isso. Os ingressos já estão... Tem. Ingressos a partir de amanhã no Convés do Marinheiro. Os preços a diretoria vai manter os mesmos. 20 no Esquenta-Galho, 40 na arquibancada coberta, Isso, 50. os antecipados. Isso, antecipados. Na hora, sobe R$10 em cada um dos ingressos. Então nós estamos encerrando esse programa, agradecendo aqui a presença do Rangel e também do nosso goleiro, goalkeeper dos veteranos Marcílio Dias, o Ingo, e prometendo amanhã voltar e falar muito mais sobre essas duas partidas decisivas, Marcílio Dias e Fluminense e Camboriú, jogando contra a equipe do Metropolitano. Um abraço e até amanhã.